A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Agora há pouco, enquanto eu orava, pedindo para Deus uma palavra para trazer aqui, eu tive uma visão. É como se tivesse sendo tecido teias, como teia de aranha. Quando a aranha ela faz aquela teia e onde ela fica tão tecida, tão que fica como se fosse um pano. Outros insetos que vêm até ali, eles se colam naquela teia. É onde a vida deles tem um fim. Dificilmente um que consegue escapar. Quando eu tive essa visão, eu perguntei para Deus o que significava isso. Então o Espírito Santo falou comigo assim, que tem pessoas que estão que nem essas moscas. O inimigo está armando teias para segurar, tá colocando obstáculos na frente e alguns estão se enredando para essa armadilha. É como se eles não conseguissem enxergar. A percepção deles não dá. Como que eu posso colocar? O campo de visão deles é limitado. E eles não conseguem ver essa armadilha que está na frente. É como se tivesse com os olhos fechados. E muitos estão caindo nessa armadilha. Eu não sei do que Deus está falando aqui. Mas Ele me manda dizer que tem pessoas aqui que estão caindo nessa armadilha que o inimigo está colocando. É como se fosse teias que tem enredado muita gente. Mas Deus também me disse que Ele está dando visão espiritual para que você possa ver o perigo e ver a armadilha na tua frente. Deus está te dando livramento dessa armadilha. Mas peça para Deus abrir os teus olhos espirituais para que você venha ver essa armadilha. Para que você não venha cair. Muitos que caem nas armadilhas do inimigo não conseguem se levantar mais. Por muitas vezes Deus chama atenção, Deus avisa, mas por muitas vezes não damos ouvido àquilo que Deus fala conosco. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele não permite tentação maior do que possamos suportar. Também diz que Ele envia anjos a nosso serviço para que nos guarde em todos os caminhos. Ele nos dá livramento de perigos que podem tirar nossa vida, mas Ele também nos protege das armadilhas. Por muitas vezes vemos homens e mulheres de Deus caindo em armadilhas, em teias tão bem tecidas que por muitas vezes fica difícil de sair. Talvez por uma palavra que falou, que talvez não foi, talvez na inocência. O inimigo tem pegado muitos pela língua. A palavra nos diz assim que aquele que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias da sua alma.
A palavra de Deus para você hoje é: vigia. Vigia a tua boca, vigia a tua língua. Guarda os teus pés de entrar em lugares onde o Espírito Santo não se agrada. Porque se você decidir entrar, ele não vai entrar com você. Deus vem batendo nessa tecla desde ontem. Ele está alertando alguém sobre livramento de cilada. Por muitas vezes não colocamos na balança aquilo que temos, que é tão precioso, como nossa família, nossos filhos, nosso casamento, tudo que conquistamos. Mas mais do que isso, estamos colocando em risco a nossa salvação por coisas tão banais, por coisas que poderiam ser evitadas. Muita gente chora de arrependimento, mas por muitas vezes é tarde. O inimigo, ele arma ciladas, ele coloca no nosso caminho armadilhas, como um caçador que fica de olho na sua presa. Queridos, o inimigo, ele fica prestando atenção. Aonde está a tua fraqueza? Porque ele vai atirar no alvo. Ele vai na tua fraqueza. Então peça para Deus discernimento sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações. Esteja em contato com Deus o tempo todo. Converse com Ele. Peça para Ele guiar os teus passos, para Ele ir adiante de você. Coloca inteiramente a tua vida nas mãos de Deus. Mas também não adianta você colocar nas mãos de Deus, mas quando o Espírito Santo te alertar, é aquela vozinha que fala lá: filho, não faça isso. Tem muita gente flertando com o pecado, com as coisas erradas, achando que só isso não faz mal. Ninguém que faz algo grande, como uma traição, como qualquer tipo de coisas do tipo, não vai simplesmente direto para o ato. Começa com uma conversinha aqui hoje, uma olhadinha amanhã, um chavequinho hoje, outro amanhã. O inimigo vai jogando isca. E tem muitos que estão sugando essas iscas. Aí o inimigo olha para você e dá risada. Ele se alegra. Entenda, queridos, o inferno, ele nunca se sacia de almas. O objetivo dele é tirar o máximo de pessoas para levar com ele. É desviar o máximo que ele puder de pessoas. Porque ele sabe que o pecado nos separa de Deus. Deus está falando muito forte com alguém aqui. Quando Deus repreende, é porque Ele ama. Se Ele está chamando a tua atenção, é porque Ele te ama muito. Ele não quer que você caia nessa armadilha. Olhe para os teus e veja se vale a pena. Ah, mas se eu fizer vai se esconder, ninguém vai saber, o Espírito Santo vai estar lá. Uma vez me disseram assim, eu morava numa cidade muito pequena. Aquela rua estava deserta, porque aquela cidadezinha, quando dava 10 horas da noite, não tinha mais ninguém na rua. Não se ouvia um som de nada.
Aí essa pessoa olhou pra mim e falou assim, tá vendo? Não tem ninguém na rua, né? Mas se passar um gato ali e você atirar uma pedra nele, amanhã, bem cedo, o teu nome vai estar em todo lugar. Porque nesse gato vai estar escrito: foi fulana, fulano que atirou essa pedra. O inimigo sempre tem alguém de plantão, te vigiando. Será que vale a pena jogar tudo fora? Deus te deu algo tão precioso. Coisas que muitas pessoas hoje choram e pedem, imploram para Deus que querem. E você não tem valorizado. Deus ama a família, queridos. E Ele não se agrada quando nós, com as nossas próprias mãos, tentamos destruí-la. Por coisas tão poucas, tão banais, por prazeres tão sem sentido. Por alguns segundos de prazer, será que vale a pena você jogar tudo fora? Machucar pessoas que amam você. A palavra de Deus nos diz assim também que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Dá ouvido à palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus confrontar. Fuja do pecado. Não importa o que vão falar de você. O que importa é o que o céu pensa sobre você, o que a tua família significa para você. É isso que importa. A tua salvação. O inimigo, ele procura destruir a família e ele vai entrar por aquele que der a brecha. Fuja sem olhar para trás. Amém, queridos?